Vejo. Aleluia, Jesus é o Senhor. Irmãos, nós estamos chegando no final do livro de 1 Coríntios, né? E esse capítulo 16 é bastante significativo, porque eu diria que ele começa com o último versículo do capítulo 15. Porque depois que nós passamos pela morte e ressurreição, que foi o tema que gastamos algumas semanas ali compartilhando, a gente vê que esse capítulo 15 termina de uma forma não muito esperada, né? Está falando de morte e ressurreição, e aí no capítulo 15, o último versículo, que é o 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E é interessante que quando ele fala isso, fala de trabalho, fala de obra, vem justamente após o passar pela morte e ressurreição. Ou seja, o que o Senhor mais anela é que nós possamos ter um Cristo vivo para servirmos a Ele. Um Cristo que passou pela morte, mas que hoje está em ressurreição, vivo. O Senhor vive. Uma das frases mais interessantes que se ouviu, depois que eles perderam o Senhor, né, que Ele estava aqui na terra, foi quando o anjo disse assim: vem cá ver. Ele não está mais aqui, Ele está vivo, né? Ele vive. Então, até hoje, se você for lá em Jerusalém, no lugar, na tumba onde o Senhor foi sepultado, está escrito: Ele vive, né? Ele não está aqui, Ele está vivo. Então, esse Senhor ressurreto, vivo em nós, hoje, quer operar por meio de nós para concluir o seu plano que Ele começou lá desde Gênesis. Que o homem tentou várias vezes fazer a vontade de Deus, mas não conseguia entender claramente, até porque o homem tinha medo. Quando Deus falava, o homem ouvia trovão, via relâmpago, tinha medo, se escondia. E alguns que viram o Senhor caíram como mortos. Mas um dia o Senhor se tornou homem. Apesar de ser tão grande, tão inacessível, né? O Deus que era inacessível se tornou um homem. E um homem simples, um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer. E esse homem, quando veio até nós, ele foi comparado a um pão. Ele foi o pão da vida. Significativo isso, né? Se alguém bate na sua porta, um desconhecido, assim, você tem um pão velho aí para me dar? Então, pão significa que todos têm acesso. Até um mendigo tem acesso a pão. Né? Talvez se ele falasse assim: eu sou o frango da vida, muita gente ia falar assim: não tem dinheiro para pagar, apesar do frango ser uma das carnes mais baratas, não tem dinheiro para comprar. Mas pão até de graça. Então esse mesmo pão que sustentou o povo no deserto, esse mesmo pão vivo que desceu do céu, na sua maneira acessível chegou até nós. E hoje nós podemos desfrutar, dentro dessa simplicidade em termos de acesso, mas quando você come, uma riqueza inexplicável, inenarrável, inesgotável. O Senhor não tem fim. Por isso que é engraçado, um cliente meu me perguntou assim: mas vem cá, você já leu a Bíblia tantas vezes, você não cansou não? Eu falei: meu amigo, você precisa descobrir algo que está além dessa janela aqui. Tem uma janela espiritual que você só acessa ela por meio da fé. Quando você descobre os elementos da fé e consegue acessar essa janela, que te leva para outra dimensão, a Bíblia se torna tão nova, que cada vez que você lê tem algo novo. E não apenas novo, mas tem algo vivo. E essa vivacidade que a palavra tem, ela é tão poderosa que ela transmite vida para nós. Eu sempre tenho falado, né, com os irmãos, e com todas as pessoas, eu falo assim que o tripé que sustenta a vida cristã está baseado em ler a Bíblia, orar e reunir com os crentes. Esse é o tripé que sustenta a vida cristã. Só que isso é só o início. Eu inicio orando, mas o meu orar tem que ter como objetivo ver Deus, ter comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus. Orar é para me unir a Deus. Depois, ler a Bíblia. Ler a Bíblia é para receber a vida de Deus que está na Bíblia, para receber a comissão de Deus que está na Bíblia, para receber a ressurreição que está na Bíblia, para receber todo o plano de Deus que está ali.
não de uma maneira apenas estudantil, acadêmica, teológica, mas especialmente de maneira a receber vida, a vida abundante que ele prometeu. João 10, ele não fala assim, eu sou bom pastor dá vida pelas ovelhas, e aí ele fala, eu vim para que tenham vida. Ok, é o primeiro estágio, mas ele quer me levar lá para o estágio de cima, vida em abundância. A vida que eu vivo aqui na terra não é uma vida abundante. Por mais que a pessoa possa ganhar dinheiro, fama, e tudo que ele pode obter na terra, ainda não é uma vida abundante. Quantas pessoas famosas se perdem? Quantos cantores jovens morreram no auge da fama? Quantas pessoas ricas são roubadas, frustradas, enganadas? Né? A pessoa fica tão triste quando descobre que os amigos deles é só por causa de dinheiro, né? Quantos amores interesseiros, né? Então, o Senhor quer nos levar para outra esfera, a esfera da vida de Deus. Hoje nós vamos falar dessa vida que também é amor, e esse amor chama ágape. Capítulo 16 de 1 Coríntios, ele fala muito a respeito da vida prática da igreja, né? Então, eu preciso pensar, o que eu vivo como igreja? Por que eu venho para uma reunião da igreja? Por que tem que ter reunião grande, reunião de partir o pão, reunião nas casas? Por que eu tenho que... Né? Irmãos, entenda que cada vez que eu me reúno com os santos, eu tenho porções de Cristo que me completam. Cada um de nós, quando compartilhamos, alguns compartilham mais, outros menos. É claro que quanto mais consagrado, quanto mais busca na palavra, quanto mais dedicação e oração, mais conteúdo vai ter. Mas nenhum vaso, nenhum homem tem em si mesmo a completude da revelação de Cristo. Nós precisamos uns dos outros para poder nos completar. Por isso eu preciso reunir com os crentes. Não é só porque para completar o tripé, não. É porque eu preciso da vida que está na irmã Corélia, que está na irmã Maria do Carmo, que está na Marlene, elas estão lá atrás. Mas eu preciso da vida que está nelas. Talvez aqui na reunião grande, elas não vão falar nada, não conseguiu nem chegar rápido no microfone, tem outros irmãos que são mais rápidos que ela, mas na reunião de casa, ela tem a porção dela, e ela compartilha, e eu ganho vida, eu me completo. Percebe? Então aqui, particularmente, naquilo que o Senhor, na porção que o Senhor me concedeu para essa noite, os versículos 13 e 14 do capítulo 16 de 1 Coríntios, eles têm algo que me tocaram profundamente. Com respeito a viver a vida cristã, com respeito à vida que nós vivemos, a chamada vida da igreja, né? Isso não pode ser só uma terminologia, uma expressão, né? Uma liturgia, uma religião para nós, um rito. Muito mais do que isso, eu preciso ter no meu coração isso aqui, olha. Versículo 13, sede vigilantes. Quantas vezes você vê na Bíblia a palavra sobre vigiar e sobre ser diligente? São palavras correlatas. Ser diligente é tomar cuidado, vigiar é você ter cuidado. O contrário disso é negligência, o contrário disso é ser remisso, ser relapso, né? Essa semana tinha até Romanos 12, falando isso, né? No zelo não sejais remissos, quer dizer, zelo no cuidado das coisas que o Senhor me deu. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Esse é o ponto essencial para nós. Portai-vos varonilmente. Põe na NVI aí, por favor. Eu acho que está aí. Se não tiver, tem a ARC. Essa, tá bom. Olha só. Não, na ARC não está também não. Eu acho que na NVI vai estar melhor. Fala se comportar corajosamente. Abre aí, eu acho que tem ela aí. Na NVI. Aí, ó, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos. Na nossa tradução revista atualizada está varonilmente, né? O que é isso? É ser corajoso. Por que coragem? Aqui, alguns versículos antes, Paulo fala assim, olha, eu ia ficar com vocês aí, mas eu precisei permanecer em Éfeso, porque uma grande porta abriu, mas os adversários são muitos. Todas as vezes que nós nos posicionamos pelo Senhor e pelos irmãos para estar juntos, vai acontecer o quê? Um monte de obstáculo.
um monte de situações que visam nos desencorajar. Então nós precisamos ser corajosos, precisamos ser fortes. E aí a chave de tudo está no versículo seguinte: todos os vossos atos sejam feitos com amor. E o amor aqui é ágape. Ó Senhor Jesus! Então esse capítulo 16, ele vai falar do viver de um cristão, na caminhada dele. Em parte, aquilo que nós vivemos individualmente, buscando o nosso crescimento de vida, buscando desenvolver a nossa fé, mas em parte, principalmente, vivendo a vida coletiva. Por quê? Porque Deus precisa, Deus requer de nós que nós cooperemos, a justa cooperação de cada parte, edificando algo que dê morada para Deus, algo que seja habitação de Deus, algo que seja descanso para Deus, satisfação para Deus. Então a igreja, nesse sentido, ela tem um valor inestimável. Poxa, quem aqui na terra poderia construir uma morada para Deus? Teve um que quis fazer isso, e ele estava muito rico na época, Davi, né? Ele falou assim: puxa, olha o palacete que eu moro e a arca do Senhor está habitando aí em tenda, né? Essas coisas. Vou fazer uma casa para Deus. E o profeta Natan, que estava com ele, falou assim: ó, joia, vai em frente. Só que quando Natan chega em casa, Deus repreende a ele, fala assim: peraí, eu pedi para fazer casa para mim? Na verdade, eu quero fazer casa em Davi. Naquela época, ele mostrou que ele precisava transformar cada um de nós na sua própria casa. Então, individualmente, eu preciso procurar ter elementos que satisfaçam os requisitos de Deus. E para Deus habitar em mim, eu preciso desenvolver algo que está danificado, que é a minha alma, minha mente, minha vontade e a minha emoção. Todos nós que estamos aqui presentes, se tiver alguém que ainda não foi salvo aqui, é só levantar a mão, mas eu creio que todos aqui já receberam o Senhor no seu espírito. Para todos aqueles que receberam o Senhor no seu espírito, há a promessa que nós lemos no capítulo anterior, né, no capítulo 15, que fala de recebermos um corpo de glória. Semeia-se na corrupção, colhe-se um corpo incorrupto, né? Um corpo eterno, um corpo de glória. Então existe a salvação do espírito, existe a salvação do corpo, mas e a salvação da alma? Como que ela se dá? Como que Deus vai poder se misturar com cada um de nós? Esse é o grande desafio. Deus não está anulando a identidade da Carla Beatriz. Ela tem o seu tempero, ela tem a sua forma de conduzir a vida, e Deus não está anulando. Ela tem ali no dedinho dela uma identidade única. Na íris dela ela tem um código genético que é único. A alma nossa é única, não existe duas almas iguais. E Deus, puxa vida, Deus, como que Deus ia fazer, juntar todos esses seres tão diferentes em uma só morada para Ele? Então é preciso trabalhar na minha alma, até porque os meus desejos particulares são contrários a Deus. Porque eu sou movido pelo mundo que eu moro, pelas pessoas que eu me relaciono, pelas coisas que eu toco. E tudo isso, se eu não vigiar, por isso que começa falando de sede vigilantes, né? Eu vou me envolver com essas coisas de tal maneira que eu vou dar vazão para o meu velho homem. Quando eu abrir a boca, o que vai ser projetado? É aquilo que está na minha alma. Se a minha alma não está boa, como que eu vou ser um vaso adequado para a expressão de Deus aqui na Terra? E depois, não só individualmente, mas coletivamente. Então eu separei alguns trechos aqui, vamos ler bastante Bíblia aqui agora. Primeiro eu quero falar do progresso da fé. A fé precisa progredir. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 25. O apóstolo Paulo diz assim: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então, por que nós nos reunimos? Porque além de nós estarmos aqui presentes, nós precisamos desenvolver a nossa fé, ela precisa progredir.
Eu não posso ser a mesma pessoa, reunião após reunião, semana após semana, dia após dia, eu continuo sendo a mesma pessoa. Minha fé precisa mudar. Eu preciso ser firme, eu preciso ser corajoso. Isso diz respeito a permanecer firme na fé. O que mais? Esse mesmo livro de Filipenses, capítulo 2, olha que interessante o versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a gente pensa assim, puxa, eu preciso desenvolver a salvação. Mas como fazer isso? Aí o versículo seguinte fala uma coisa interessante, né? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Agora, pergunta, nós estamos permitindo que Deus seja o meu querer? Deus seja o meu operar? Porque é muito fácil a gente colar um adesivo no carro e colocar assim, Jesus, meu rei, meu salvador. Mas na prática, o Senhor governa? Na prática, é o Senhor quem dá a palavra final? Nós ouvimos a unção? Nós agimos pela fé? Vivemos por fé? Como que eu vou agir por fé? A nossa tradução também não está muito boa, acho que na NVI está melhor, Romanos 10, 17. A revista atualizada vai falar que a fé vem pela pregação, mas a melhor tradução da palavra grega é que a fé vem pelo ouvir. Quando fala ouvir, irmãos, não é simplesmente porque você sentou para ouvir uma boa mensagem, seja aqui na reunião, seja lá na sua casa, no YouTube, não é isso. O ouvir aqui diz respeito a dar atenção ao que foi falado, dar atenção ao que a Bíblia diz. Como fala em Apocalipse, né? As 7 igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse ouvir, ele muda o meu ser. Ele tira o medo, tira o vacilo, tira a fraqueza, né? Os joelhos trôpegos, ele me dá firmeza, me dá coragem, me dá força, faz a minha fé funcionar. E às vezes eu pergunto assim, poxa, por que o irmão tem fé e eu não tenho? Né? Eu vou entrar nisso depois, relacionado a um outro assunto. Olha também Filipenses 4,17. Paulo fala assim, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Isso também está relacionado à nossa fé. Porque Deus nos mede pela fé. Deus nos avalia pela fé. O elemento que Deus vai usar para nos recompensar, ou para dizer que a gente ainda precisa passar por mais alguma tribulação, é a fé. A fé, uma vez provada, ela resulta, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. A fé, uma vez provada, ela resulta em louvor, glória e honra. Então fala, olha só, para que uma vez confirmado um valor. Então, para cada um de nós, Deus avalia o quanto nós agimos por fé. E quando nós agimos por fé, até que ponto nós caminhamos? Lembra da caminhada de Abraão? No começo de Abraão, ele não tinha fé. Ele demorou a sair da terra dele. Ainda ficou parado. Deus mandou ele ir para uma terra que ele ia mostrar. Até que o pai dele morreu. E ele foi evoluindo na fé. A primeira vez que teve fome, ele fraquejou, não creu. Aí teve que ir lá para o Egito buscar. Depois foi para o reino de Abimeleque. Mas enfim, quando chega no final da vida de Abraão, lá para o capítulo 22 de Gênesis, a fé de Abraão estava tão madura que quando Deus pediu seu próprio filho, Abraão ainda teve 3 dias caminhando para poder desistir, né? Mas ali Abraão foi firme, corajoso, forte, permaneceu na fé para entregar o seu único filho. Então, Deus está nos medindo pela nossa fé. Então, o que fala aqui em 1 Pedro, está falando que a nossa fé ela é provada como ouro, mesmo apurada por fogo. Então, quando você lança fogo no ouro, as impurezas sobem e ele vai ficando cada vez mais puro, mais valioso. Deus quer fazer com que a nossa fé se torne cada vez mais valiosa, né?
Também 1 Tessalonicenses 3,10. Olha que interessante isso, né? Fala assim, ó. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. O que significa isso? Às vezes, irmãos, quantas vezes nós já falamos assim, né? Às vezes a gente vai compartilhar uma palavra e a gente fala assim, porque eu acho que... Esse eu acho aqui, irmão, me perdoe falar assim, mas é melhor a gente guardar. Se não vier da convicção na fé, se não for a palavra, é melhor você ler um versículo. Fale aquilo que gerou pela fé a convicção. A fé é o contrário do eu acho. A fé eu tenho certeza, eu creio. Ainda que eu não consiga ver, mas eu creio por quê? Porque foi o Senhor que falou, porque está na Bíblia. A fé é a convicção de fatos que se não veem, de coisas que se esperam, ainda não aconteceram. Então, reparar as deficiências da fé é nos ajudar mutuamente nisso. Nós não falamos aquilo que nós não temos convicção. Nós andamos por fé, não pelo que vemos. E a fé nos leva a dizer o que a Bíblia diz, fazer o que a Bíblia manda, viver o que a Bíblia pede. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A fé é o guia para o nosso andar, né? 2 Coríntios 5,7 fala que nós andamos pela fé, não pelo que vemos, né? E outra coisa importante, né? 1 João capítulo 5, versículo 4. Vou esperar ele colocar lá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Por que muitas vezes nós somos derrotados? Porque não agimos por fé. Está vendo a importância? Então, na vida cristã, no nosso viver individualmente, tudo é feito por meio da fé. Ó Senhor Jesus. E por fim, irmãos, a finalidade da fé, que é 1 Pedro 1,9, né? Qual que é a finalidade da fé? É salvar nossa alma. A nossa alma é confusa, a nossa alma é duvidosa, a nossa alma responde muitas vezes às interrogações que a serpente quer colocar. O homem estava no jardim de Deus, no Éden, tinha a árvore da vida ali, aí a serpente veio e colocou uma dúvida na cabeça da mulher, por extensão, o homem foi a reboque, né? E aí essa dúvida fez com que ele entrasse num espiral contra Deus. A partir daquele ali, olha, todas as coisas foram se degradando até que chegou em Babel. Tá vendo? Aí Deus teve que chamar Abraão. Então hoje, nós estamos fazendo esse caminho de volta para a árvore da vida pela fé. E a verdadeira videira é o Senhor. E esse Senhor hoje plantou um jardim aqui na terra. O jardim não é a Assembleia Legislativa, nem a Câmara de Vereadores, nem um estádio de futebol, nem uma boa escola, nem um bom curso de teologia. Esse jardim, hoje, é a igreja. Ó Senhor Jesus! Amém. Por quê? Porque aonde está a árvore da vida cheia de frutos? Ó, estou vendo um monte de fruta aqui hoje, né? Cada fruta aqui é o sabor de Cristo. Procure nos irmãos, né? Quando você for numa árvore, tem partes na árvore que você não come. Você não come a folha, você não come o tronco, você não come os galhos, mas você come os frutos. Então, quando você for aos irmãos, vá diretamente nos frutos, né? Naquilo que ele tem de Cristo. E aí nós podemos viver a vida coletiva, que é o que nos leva a dar o que Deus quer. E aí, quando é vida coletiva, irmãos, Romanos 14 diz para nós que o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é para eu me satisfazer humanamente, não é para eu me satisfazer de acordo com valores terrenais, né? Porque uma festa boa aqui na terra, se não tiver comida e bebida, é festa ruim, todo mundo vai embora, né? Eu lembro que quando eu era jovem, né, amigos meus falaram assim, e a festa lá? Cerveja quente, maionese azeda, fui embora. Ou o outro falou assim, não tinha nada para comer, aí foi embora. Uma festa boa é aquela festa que estava cheia de novo, foi numa festa, mataram 3 boi, tinha comida, tinha churrasco, tinha isso. É assim que a gente fala? Mas o reino de Deus, a comida é outra.
no reino de Deus, a primeira coisa que ele é justiça. Então, o mais importante na vida coletiva dos santos é entender que atos de justiça nos aprovam diante de Deus para constituir a veste da noiva, né? Por um lado, a igreja é uma família, por outro lado, é um edifício, a habitação de Deus, mas também ela tem um aspecto de ser a noiva, que se casa com o noivo. Mas para se casar, ela precisa estar devidamente preparada, com uma veste nupcial. E essa veste nupcial, ela é tecida com atos de justiça. Apocalipse 19, 7, 8, fala assim: Senhor Jesus, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Ou seja, a esposa a si mesma se ataviou. Quem produziu a veste? Ela mesma. Como que ela produziu essa veste? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça. Vamos falar junto? São os atos de justiça dos santos. Agora abre em Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Vou acelerar aqui para dar tempo. Fala assim, ó: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então não dá para a gente dizer que eles não tinham justiça, mas nós precisamos exceder isso. E como que eles faziam? Eu preciso observar. É verdade que eles têm uma reputação ilibada, eles amam o Senhor, mas não têm entendimento, um véu está posto entre eles. Então nós precisamos entender que o Senhor não quer descartar as coisas que eles praticam, né? Mas quer elevar esse padrão para mostrar que é muito mais do que Deus quer. Então, quando fala que o reino de Deus é justiça, mas ele também é paz e alegria. Esses atos de justiça entre nós produzem paz e alegria, contentamento. Nós recebemos, através das reuniões da igreja, o compartilhar de todos os irmãos, o louvor de todos os irmãos, trazendo para nós justiça, paz e alegria. E isso completa o que Deus quer. Então, quando fala isso aqui, e aí se você voltar lá para aquele capítulo 16 que nós estávamos olhando, 1 Coríntios, nós vamos ver aqui, desde o princípio, elementos relacionados a atos de justiça. De hospedar irmãos, de ofertar, de preparar a saída dos irmãos, de dar honra a irmãos que nos servem, de servir, de ter comunhão com todos os santos. Então o capítulo 16 começa falando sobre coleta, sobre ofertas. Ofertar também é um ato de justiça. 2 Coríntios capítulo 9. Olha o que fala aqui. 2 Coríntios 9 fala assim, versículo 6. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, está vendo que o padrão é diferente? Os escribas e fariseus ofertavam por regra, por mandamento. Será que nós ofertamos por mandamento, por regra? Ou nós ofertamos de acordo com o que a fé e a unção, aquilo que Deus está falando em nós, nos leva a propor? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Lembra que a gente leu Filipenses 4,17? Eu falei assim, não estou procurando meu donativo, né? Não é a necessidade, mas é o fruto que aumente o vosso crédito, ou seja, atos de justiça. Quanto mais atos de justiça, né, no nosso passaporte cristão, né, quanto mais o Espírito nos cela, mais preparado nós estamos para reinar com Cristo. Isso é um fato, né? E aqui continua dizendo assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.
como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Está vendo? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Está vendo? Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Eu não vou continuar lendo, porque é extenso, e aqui o próprio capítulo 16, que nós já lemos durante a semana, mostra que a obra precisa ser sustentada. Mas, por outro lado, não é que eu vou dar dinheiro e ok, não é isso. O Senhor quer contar com o meu coração generoso. O Senhor quer contar com a minha fé sendo provada. Porque vai ter época na minha vida e na sua vida que a gente vai olhar e falar para o dinheiro que entrou, mal vai dar para pagar o que eu estou devendo, e ainda assim eu tenho que separar o dízimo, oferta. É um teste para nós. É difícil. Ou então eu ganhei muito dinheiro e aquele dinheirão eu falo assim, mas tirar, a igreja não precisa disso. Irmãos, não é porque precisa ou porque não precisa, é porque é justiça para Deus. É porque aumenta o nosso crédito. Não é uma questão de querer agora, vamos dizer que os irmãos que não estão ofertando, irmão, cada um de nós vai diante do Senhor, cada um de nós precisa ser experimentado naquilo que o Senhor propôs. Agora, nós não podemos nos furtar a dizer aquilo que a palavra nos mostra, né? Então aqui está mostrando que a obra precisa ser sustentada. E o que é obra, né? Obra, irmãos, é quando a igreja está em movimento. Por exemplo, nós trazemos nossas crianças para as reuniões. Não é justo deixar as crianças sem um material adequado. Quando eu estava na salinha, tinha todo o material que precisava. Só que hoje nós vamos cuidar das nossas crianças como? E tem que ter lanche para elas. A igreja precisa ter suficiência para suprir o material que elas vão usar, o lanche. Isso é obra também, né? As cadeiras que nós sentamos. Irmãos, quando telefonam para nós e têm necessidades entre nós e além das nossas fronteiras, né? Tem irmãos que estão ligando para nós de outras cidades, pedindo ajuda. A gente precisa ir até lá. Tem irmãos que, entre nós, têm o dom de obreiro, né? Como fala aqui no capítulo, tem cooperadores e tem obreiros. Nós vamos deixar esses irmãos sem nada, né? Paulo falou aqui que ele foi suprido. E ele estava fazendo uma coleta aqui para levar lá para Jerusalém. Eles podiam falar assim, o que nós temos com Jerusalém? Jerusalém só quer dar lei para a gente. Mas ainda assim Paulo foi compassivo, clemente, e ainda recolheu para levar para eles. E não só isso, mas em todos os aspectos aqui a gente vai perceber isso, né? Então, todos esses itens aqui, por exemplo, versículo 5. Irei ter convosco, capítulo 16, 1 Coríntios, versículo 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Esse me encaminheis nas viagens, quer dizer, Paulo, se passagem hoje não é barato, imagina naquela época, pegar um navio, né? Se ele estava na Macedônia e ia voltar para lá, não é perto. Custa dinheiro. E por outro lado também ele fala, e ficarei porém em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho, e há muitos adversários. Então, entre nós ainda precisamos aprender esse item, né? De pastorear, visitar, cooperar com aqueles. Eu não tenho como ir a outras cidades, mas eu posso cooperar com aqueles que vão, né? Tudo isso são situações que vêm para nós. Esse capítulo 16 é um capítulo extremamente prático, né? Outra coisa que fala aqui muito importante, né? Versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo. Nós não queremos ser, né,
Só os anciãos? Não, irmãos. Há jovens entre nós que têm encargo pela obra do Senhor, como esse jovem Timóteo, né? Só que chega lá numa igreja problemática, e aí desprezam ele por, esse jovem nós queremos é Paulo, o ancião. Nós queremos, irmãos, nós vamos valorizar entre nós os jovens, valorizar os adolescentes, nós investimos em todos. E aqueles que têm encargo, vamos investir ainda mais. Se entre nós há jovens que podem eventualmente viajar conosco, pregar o evangelho, nós já fizemos isso algumas vezes, né? Eles também precisam ser treinados, assim como Timóteo foi e se tornou extremamente útil para a obra do Senhor. E por fim, irmãos, para não me alongar mais, para que os irmãos possam compartilhar, 2 itens importantes aqui, né? O trecho que vai do versículo 15 até o 18, que fala de irmãos cooperadores, né? Estéfanas, Fortunato e Acaico. Irmãos que estavam sempre suprindo, e esse suprimento aqui não é só questão de valores, não. É questão de preparar as coisas, ligar para alguém, fazer contato, arrumar uma hospedagem, encaminhar, enfim, preparar todas as coisas, hospedar. Irmãos como esse, irmãos que dão a vida, né? E aqui eles falam, né? Versículo 16, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Se entre nós, irmãos, há pessoas assim que se tornam referências para nós. Por quê? Porque estão sempre encarregados da obra do Senhor. Estão sempre visitando, estão sempre buscando comunhão, sempre buscando ajudar. Precisamos reconhecer esses irmãos. Essa é a vida prática da igreja, né? E no final aqui, o último trecho que fala da comunhão das igrejas. Talvez nós passamos por um período recente e a gente fica muito preocupado em se fechar, né? Não queremos mais aquela coisa grande, né? Que se tornou um ministério inchado e o ministério tomou conta das igrejas e agora elas se tornaram refém do ministério e tem que servir ao ministério, ofertar para o ministério e fazer o que o ministério manda. Não é isso. A obra do ministério é para cooperar com as igrejas, é o contrário. Mas, por outro lado, as igrejas também têm comunhão entre si. Por quê? Porque nós somos membros de um só corpo. O irmão que está em outra localidade, hoje eu estava falando com o Ronaldo, né, Santo Antônio do Monte, a irmã falou, uma irmã que esteve lá em casa, a Neuza, falou, ela é de Lagoa da Prata, a irmão de Divinópolis, irmão de Formiga, irmão de Pitangui, irmãos pedindo ajuda, e irmãos também que querem ter comunhão de outras localidades. Eventualmente, você está trabalhando lá em Brasília, tem irmãos lá, posso estar reunido com eles, né? Agora nós vamos ter o nosso evento, né? A comunhão entre as igrejas. O que significa isso? Eu quero saber do progresso da fé dos irmãos, isso me encoraja também a prosseguir. Eles também têm porções de Cristo que nós não temos. E nós temos algo também para compartilhar com eles. Então, as igrejas têm comunhão. Por isso que aqui fala, né? Os irmãos da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam. Olha que interessante, né? Ele já tinha falado, mas ele repete, no Senhor, muito vos saúdam. O que é no Senhor? Por que ele repetiu isso aqui, né? Porque é uma comunhão de vida, irmão. Não é para ficar medindo qual igreja que está mais desenvolvida, né? Qual o local deles, o louvor deles, a banda, né? A tecnologia, não é isso. É para nós nos completarmos como corpo de Cristo. Quando nós chegarmos como noiva, não vai ter mais igreja. Aí vai ser a totalidade do corpo de Cristo, sendo noiva, esposa e pela eternidade. Mas até lá, nós ainda vamos ter, né? Áquila e Priscila, né? E bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai uns aos outros com ósculo santo. A saudação, aqui, irmãos, no final, mesmo uma igreja tão complexa, tão problemática, né, como nós vimos ao longo de 1 Coríntios, ainda assim não deixou de ser igreja e ainda assim não está fora da comunhão. Né? E às vezes você vai pensar, não, quero ter comunhão com aquela igreja que está, vou lá para Piracicaba está, tudo, né, os irmãos estão cuidando bem, né? Vou lá para Bauru, né?
Mas eu não vou para a igreja assim assado, porque lá está vacaiado, os irmãos lá, está brigaiada. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo, somos a família de Deus. E numa família tem irmãos de todos os tipos. Por exemplo, nós reunimos para partir o pão. Vou encerrar, tá? Mas eu quero encerrar com um exemplo entre nós. Todo domingo nós reunimos para partir o pão. E nós sabemos que essa reunião, ela é feita em memória do Senhor. É a única reunião que você falou assim, fazer isso em memória de mim. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado, né? Com o hino que foi pedido, com o momento que foi compartilhado, alguém pediu uma oração no meio da reunião. Irmãos, às vezes, né? Puxa, vamos pedir de novo aquele hino que... Numa grande casa, numa grande família, tem idosos, tem casais, tem jovens, tem adultos, tem adolescentes, tem crianças, tem irmãos maduros, tem irmãos imaturos. Então imagine que a reunião de fim de ano, está todo mundo, a família toda reunida. A criança passa correndo e fala uma bobagem. Você vai botar ela para fora? Ou todo mundo vai dar risada, né? Então não pense você, eu não estou estimulando ninguém a pedir qualquer hino, pelo contrário, né? Mas eu estou dizendo que se eventualmente alguém compartilhou alguma coisa ou pediu algum hino, e você fala assim, puxa, como se me desse uma pontada, né? Pediu aquele hino que não tem nada a ver com a mesa, mas o Senhor recebeu. Amém. E daí? Sabe quando estavam as crianças tudo avacalhando ali, e os discípulos assim, vamos tirar essas crianças daqui que o Senhor está falando a palavra. Elas estão avacalhando. Aí o Senhor falou, opa, deixa vir para mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O reino dos céus não é feito de grandes homens, né, cientes da palavra. O reino dos céus é feito de cada um de nós, que nos completamos. Não estou aqui, né, encorajando ninguém a pedir no certo ou errado. Eu estou encorajando os irmãos a desenvolver a fé e consultar o Espírito se é o momento de fazer aquilo, se é o momento de pedir aquele hino, se é o momento de pedir tal oração ou compartilhar. Mas se eventualmente entre nós, né, alguém, na sua opinião, no seu conceito litúrgico, deu uma nota fora, né, uma má nota, louve o Senhor, em tudo dai graças. E se você, que é douto e tem esse saber, traz a reunião de volta para a linha que o Espírito estava conduzindo, sem fazer nenhuma alusão àquilo que o irmão fez. Isso é a vida da igreja. Dentro da nossa localidade, mas também fora. Porque em algum momento nós vamos estar reunidos com irmãos de outras localidades, ou vamos estar em outras localidades, e aí a gente tem o hábito, né, de querer comparar, né? Não faça isso. Mas use os elementos da fé para sempre se voltar ao Senhor e para dizer assim, né, ainda que o irmão fez aquilo, você fala assim, Senhor, mas eu não posso. Né? Lembre-se, para mim não, para mim eu quero sempre perguntar para o Senhor, Senhor, é a tua vontade? É o momento? Mas nunca deixe de funcionar por causa disso. Né? Um dia todos nós vamos chegar à unidade da fé. Um dia todos nós vamos aprender a profetizar e ser consolados. Mas até lá, nós estamos sendo aperfeiçoados juntos. E isso é a igreja de Deus. O que nós vivemos como igreja? Vivemos essa família de Deus. Oh, Senhor Jesus! Meu horário foi. Vamos compartilhar.